Minha madrasta grávida passou de me amar para me odiar repentinamente, então meu pai disse que eu devia estar fazendo algo errado, porque ninguém odeia uma pessoa sem motivo. Então, decidi fugir. Isso aconteceu no início de 2020, durante os primeiros lockdowns da Covid, então já se passaram quase 2 anos, mas isso foi trazido à tona recentemente e tenho pensado muito nisso, então pensei em pedir algumas opiniões externas. Então eu, 17 anos, costumava ter um relacionamento realmente ótimo com minha madrasta, Tami. Eu genuinamente a via como uma figura materna na minha vida por anos e fiquei muito animada quando ela descobriu que estava grávida no final de 2019. Um pouco de contexto. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos e meu pai se casou com Tami quando eu tinha 10. Foi muito difícil no início porque eu ainda esperava que meus pais voltassem a ficar juntos. Eu sei, fantasia típica de criança, mas Tami sempre foi super paciente comigo. Costumávamos fazer todo tipo de coisa juntas, compras, cozinhar, assistir filmes. Ela até me ensinou a dirigir, o que minha mãe biológica não tinha tempo por causa de seu trabalho exigente como cirurgiã. Tami trabalhava como professora primária e sempre teve essa maneira natural com crianças. Ela me ajudava com o dever de casa e tínhamos essas pequenas piadas internas que irritavam meu pai porque ele nunca as entendia. Minha mãe também é ótima, não me entenda mal, ela sempre foi super ocupada com sua carreira, mesmo antes da Covid. Ela me ama muito, mas não é do tipo que faz biscoitos ou artesanato. Ela é mais do tipo que me ajuda com as inscrições para a faculdade e tem conversa séria sobre meu futuro. Ambas as abordagens têm seus méritos e eu tive a sorte de ter 3 pais que se importavam comigo. Enfim, tudo mudou em março de 2020, quando o lockdown começou e eu tive que ficar com meu pai e Tami antes do planejado. Normalmente, eu dividia meu tempo entre as casas, uma semana com a mãe, uma semana com o pai, mas quando a Covid chegou, minha mãe estava trabalhando mais de 80 horas por semana no hospital. Ela estava preocupada em me expor ao vírus, então concordamos que eu ficaria na casa do meu pai até que as coisas se acalmassem. Na época, pensamos que seria por algumas semanas, no máximo. Ninguém sabia quanto tempo aquela bagunça toda duraria. No início, tudo estava normal, até meio divertido de um jeito estranho. As escolas fecharam, então Tami também estava em casa. Meu pai estava trabalhando em casa no escritório dele na maior parte do dia, mas se juntava a nós para as refeições e noites de cinema. Tami e eu ainda nos dávamos muito bem. Fizemos biscoitos, experimentamos novas receitas, maratonamos Tiger King como todo mundo e até começamos uma pequena horta no quintal deles. Ela parecia genuinamente feliz com a gravidez, estava com cerca de 3 meses quando o lockdown começou e me deixava sentir a barriga dela, mal perceptível às vezes. Mas então algo mudou quando Tami estava com cerca de 4 meses de gravidez. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Ela começou a me criticar por literalmente nada. Coisas que ela não se importava antes, de repente a incomodavam muito. Por exemplo, ela nunca se importou se eu deixasse um copo na sala de estar antes, mas de repente era um problema enorme, como se eu estivesse deixando a casa imunda. Uma vez, coloquei meus sapatos ao lado da porta em vez de na sapateira e ela agiu como se eu tivesse assassinado alguém. Quantas vezes tenho que te falar sobre seus malditos sapatos? Ela gritou e os jogou para fora na varanda. Lembre-se, essa era a mulher que costumava brincar sobre meu quarto bagunçado e dizer que pessoas criativas nunca são organizadas. Agora, eu não era uma pessoa bagunceira ou barulhenta. Minha mãe me ensinou a limpar minha bagunça e a ser respeitosa. Eu fazia tudo o que me pediam sem responder e seguia todas as regras. Os pais dos meus amigos sempre comentavam sobre como eu era educada em comparação com seus próprios filhos. Meus professores me usavam como exemplo de bom comportamento no ensino fundamental, embaraçoso, mas verdade. Mas não importava o que eu fizesse, Tami ficava com raiva de mim. Chegou a um ponto em que ela não suportava estar no mesmo cômodo que eu. Eu entrava na cozinha para pegar água e ela bufava alto e saía. Eu estava assistindo TV e ela entrava, me via e imediatamente se virava e saía. Às vezes, ela murmurava coisas que eu não conseguia ouvir direito, mas sabia que eram sobre mim. Lembro que acabei ficando no meu quarto a maior parte do tempo. Eu só saía para fazer tarefas ou pegar algo na cozinha. Eu esperava até ouvi-los no quarto deles ou sabia que estavam ocupados antes de sair furtivamente para pegar comida. Comecei até a guardar lanches e garrafas de água no meu quarto para não ter que sair tanto. Minha rotina diária ficou tão restrita. Eu acordava por volta das 9 horas, mais tarde do que o normal. Porque qual era o sentido de acordar cedo? Então esperava no meu quarto até ouvi-los tomar café da manhã. Depois que terminavam, eu rapidamente pegava algo para comer e levava de volta para o meu quarto. Eu passava o dia fazendo trabalho escolar online, assistindo Netflix no meu laptop ou mandando mensagens para amigos. Na maioria dos dias, eu nem trocava de pijama, porque para que se ninguém estava me vendo mesmo, uma vez por dia, geralmente quando Tami estava cochilando, eu limpava rapidamente as áreas da casa que eram minha responsabilidade. Fiquei paranoica em deixar qualquer vestígio de que eu existia. Eu limpava o chuveiro depois de usá-lo, me certificava de que não havia cabelos no ralo, nem pasta de dente na pia. Eu limpava o micro
micro-ondas se o usasse, limpava qualquer balcão que tocasse. Mesmo eu basicamente me tornando um fantasma na casa, ela ainda ficava com raiva. Tipo, um dia ela entrou no meu quarto furiosa e começou a gritar que meu quarto estava tão bagunçado e fedido que a estava deixando doente. Olhei em volta confusa porque eu literalmente tinha limpado de manhã. Eu tinha aspirado, trocado meus lençóis, aberto a janela para ventilar, tudo. Eu apontei que a única bagunça no quarto era o meio saco de batatas fritas na minha mesa, o que a fez cair no choro. Você não entende como isso é difícil para mim. Ela soluçou e saiu correndo do quarto. Meu pai entrou alguns minutos depois, parecendo estressado como sempre. Meu pai a mimou e deu desculpas, dizendo que ela estava lutando com a gravidez e não poder ver a família dela. A gravidez é muito difícil para o corpo de uma mulher. Ele me explicou pela 100ª vez, como se eu fosse burra demais para entender biologia básica. Os hormônios a deixam sensível a cheiros, suas emoções estão todas confusas e ela está com medo do bebê com esse vírus por aí. Eu entendo que hormônios da gravidez são uma coisa, mas isso parecia diferente. Parecia pessoal, como se ela de repente me odiasse. Perguntei ao meu pai se eu tinha feito algo errado, se havia algo específico que eu pudesse consertar ou mudar, mas ele apenas disse que eu precisava ser mais compreensiva e dar espaço a ela. Mas quanto mais espaço eu poderia dar? Eu já estava quase inexistente na casa. Minha saúde mental piorou muito durante esse período. Eu me sentia como um lixo que a qualquer dia, meu pai jogaria fora, e eu estava sempre com medo de que minha mãe adoecesse trabalhando no hospital durante a Covid. Meu cabelo começou a cair em tufos, eu encontrava por todo o meu travesseiro pela manhã ou entupindo o ralo do chuveiro. Perdi cerca de 7 quilos porque estava ansiosa demais para comer direito. Eu não conseguia dormir, tinha pesadelos quando dormia e basicamente só existia. Alguns dias, eu apenas encarava a parede por horas. É difícil explicar o vazio que eu sentia. Tentei conversar com meu pai sobre isso algumas vezes. Eu esperava até Tammy adormecer e perguntava se podíamos conversar. Ele sempre dizia que não era um bom momento ou que discutiríamos mais tarde, mas o mais tarde nunca chegava. Uma vez, tentei tocar no assunto durante o jantar, estúpido, eu sei, e Tammy saiu furiosa do quarto. Meu pai me lançou um olhar de decepção, como se eu tivesse arruinado tudo, e a seguiu para consolá-la. Mandei mensagens para minha mãe sobre isso, mas ela estava trabalhando em turnos de 16 horas e quando ligava, parecia tão exausta que eu não queria adicionar mais estresse à vida dela. Uma vez, ela me perguntou se estava tudo bem e eu quase desabei e contei tudo, mas então ela mencionou que um paciente de 30 anos havia morrido naquele dia e me senti tão egoísta por sequer pensar nos meus problemas. Tentei conversar com amigos por FaceTime, mas não era o mesmo que pessoalmente, e todos estavam lidando com seus próprios problemas da Covid. Minha melhor amiga, Zoe, era a única que realmente entendia o quão ruim as coisas estavam. Ela me deixava desabafar por horas e nunca me fazia sentir como se eu estivesse exagerando. Acho que sem essas ligações, eu poderia ter desmoronado completamente. Então veio o ponto de ruptura. Era um sábado no final de julho, então eu estava vivendo assim há cerca de 4 meses. Eu estava sentada à mesa da cozinha por volta das 10 horas. Todos já haviam tomado café da manhã e eu pensei que o caminho estava livre. Eu estava apenas lendo uma história no meu celular, esperando meu cereal amolecer. Odeio cereal crocante, eu sei, é estranho. Era um daqueles raros momentos em que eu me sentia quase normal, como se pudesse existir na casa fora do meu quarto. Tammy entrou, me viu lá e bufou alto. Ela estava com cerca de 7 meses de gravidez a essa altura e sempre tinha a mão na barriga, como se estivesse protegendo o bebê de mim ou algo assim. Ela começou a limpar a cozinha, que já estava impecável porque eu a tinha limpado mais cedo. Ela estava batendo as portas dos armários e murmurando sobre algumas pessoas e viver na imundície. Então, ela caminhou até mim, pegou minha tigela de cereal e jogou tudo no lixo. Tipo, não apenas jogou o cereal fora, ela jogou a tigela de cerâmica no lixo. Era uma das tigelas bonitas, também, não uma coisa de plástico. Eu simplesmente perdi a cabeça. Depois de meses andando em cascas de ovo e sendo tratada como lixo na casa do meu próprio pai, algo em mim instalou. Comecei a gritar com ela, perguntando qual era o problema dela comigo. Eu a chamei de vaca abusiva e outras coisas que provavelmente não deveria repetir. Eu disse que ela estava tentando me fazer infeliz, que estava tentando se livrar de mim e que eu estava cansada de ela me tratar como lixo quando eu não tinha feito nada de errado. Perguntei a ela o que tinha mudado, porque ela de repente me odiava quando costumávamos ser tão próximas. Meu pai entrou correndo e se colocou entre nós. Tammy estava chorando de novo e tinha os braços em volta da barriga, como se eu estivesse de alguma forma ameaçando o bebê ao gritar. Ela exigiu que eu saísse de casa, que nunca mais me aproximasse dela ou do bebê. Ela é instável. Disse ela ao meu pai entre lágrimas. Não me sinto segura com ela aqui. Meu pai me levou para o meu quarto, com o rosto vermelho de raiva, e então disse algo que arruinou completamente nosso relacionamento para sempre. Ele me disse que eu devia estar fazendo algo para Tammy, porque ninguém odeia uma pessoa sem motivo, e que se eu continuasse a estressá-la, teria que me mudar. Ele disse que Tammy e o bebê eram sua prioridade agora,
e que se eu não conseguisse me comportar adequadamente, não poderia ficar lá. Ele até sugeriu que talvez eu estivesse com ciúmes do bebê e agindo assim por causa disso, o que era ridículo. Eu tentei ser paciente. Disse ele. Mas você precisa crescer e pensar em outra pessoa além de você mesma pela primeira vez. Isso vindo do homem que me viu encolhendo e me tornando mais retraída a cada dia, mas nunca perguntou se eu estava bem. Depois que ele saiu, sentei na minha cama por cerca de 1 hora, apenas chorando. Então, fiz uma postagem nas redes sociais perguntando se alguém tinha um lugar para eu ficar, mesmo sendo época de Covid, e expliquei a situação em detalhes. Escrevi sobre como Tammy tinha mudado, como meu pai tinha tomado o lado dela e como eu não podia mais ficar lá. Eu não queria preocupar minha mãe no hospital, então pensei que encontrar um lugar temporário seria o melhor. Fiz uma mala com roupas, meu laptop, carregadores e algumas coisas importantes, como meu ursinho de pelúcia da infância e o colar que minha mãe me deu no meu aniversário de 16 anos. Não levei muita coisa porque pensei que talvez voltaria em alguns dias, quando todos se acalmassem. Então, saí pela janela do meu quarto e simplesmente fui embora. Era por volta das 15 horas em um dia quente de julho. Lembro-me de caminhar pela rua, pensando em como era estranho que tudo parecesse tão normal quando toda a minha vida tinha acabado de implodir. Depois de um tempo, recebi muitas mensagens de pessoas me perguntando sobre a situação e concordando em me acolher por alguns dias, mas decidi mandar uma mensagem para Zoe perguntando se eu podia ir para a casa dela, e ela imediatamente disse que sim. Cerca de 30 minutos depois, meu celular começou a explodir com ligações e mensagens do meu pai e de Tammy, mas eu apenas o desliguei. Eu não queria falar com eles. Eu sabia que se ouvisse a voz do meu pai, começaria a chorar de novo ou diria algo de que me arrependeria. Cheguei à casa de Zoe por volta das 16 horas. Os pais dela sempre foram legais comigo e quando expliquei brevemente o que aconteceu, a mãe dela me abraçou e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Eles montaram um colchão inflável no quarto de Zoe e a mãe dela fez minha comida favorita para o jantar. Eles não me pressionaram a falar sobre isso, o que eu apreciei. Pedi para usar o celular de Zoe e mandei uma mensagem para minha mãe para informá-la do que aconteceu e que eu estava segura. Ela não ligou por cerca de 7 horas, porque estava em cirurgia na maior parte do dia. Quando finalmente ligou, estava chateada, mas compreensiva. Ela não estava com raiva de mim, o que foi um alívio. Ela disse que minha tia Kelly me buscaria no dia seguinte e que eu poderia ficar com ela até que eles resolvessem algo. Passei aquela noite na casa de Zoe e ficamos acordadas até tarde conversando. Era tão bom estar em um lugar onde eu era bem-vinda, onde ninguém andava em cascas de ovo ou me lançava olhares sujos. Quase me senti culpada pelo alívio que senti por sair daquela casa. Na manhã seguinte, minha mãe ligou novamente e conversou com os pais de Zoe para agradecê-los, então falou comigo e disse que conversaria com meu pai. Aparentemente, ele e Tammy estavam desesperados, tinham chamado a polícia, que não levou a sério, já que eu tinha 17 anos e postado nas redes sociais que estava segura, e eles tinham ido de porta em porta nas casas de familiares e amigos me procurando. Minha mãe disse ao meu pai que eu estava bem e que ficaria com minha tia por 2 semanas, até que ela pudesse se organizar para voltar para casa ou encontrar outra solução. Ela disse que ele estava aliviado por eu estar segura, mas ainda bravo com a forma como eu tinha saído e com o que eu tinha dito a Tammy. O que minha mãe não me contou até mais tarde foi que depois que eu fiz aquela postagem nas redes sociais explicando tudo, muitas pessoas tinham entrado em contato com meu pai e Tammy. Meus ex-professores, pais de amigos, vizinhos, todos perguntando o que estava acontecendo e por que eu sentia a necessidade de fugir publicamente. Eles disseram que era drama adolescente, mas em particular, estavam recebendo muitas perguntas que não podiam responder sem parecerem ruins. Meus avós, pais do meu pai, estavam especialmente chateados. Eles sempre foram protetores comigo e quando souberam o que aconteceu, dirigiram 3 horas para confrontar meu pai pessoalmente. Segundo minha tia, houve uma grande discussão, com meu avô dizendo ao meu pai que ele tinha falhado como pai. Eles ainda não falam com ele até hoje por causa de como ele me tratou, o que torna os eventos familiares super estranhos. Fiquei com minha tia Kelly por aquelas 2 semanas. Ela é irmã da minha mãe e sempre foi a tia legal que me deixava ficar acordada até tarde e assistir a filmes para maiores quando eu era mais nova. Ela morava a cerca de 30 minutos da casa do meu pai em um apartamento pequeno, então era um pouco apertado, mas ela fez dar certo. Ela transformou o escritório dela em um quarto improvisado para mim e foi muito solidária. Então, nada realmente aconteceu por uns 4 dias depois disso. Era estranho. Eu ficava esperando alguma grande confrontação ou que meu pai aparecesse exigindo que eu voltasse para casa, mas só havia silêncio. Eventualmente, minha tia dirigiu até a casa do meu pai comigo esperando no carro e empacotou mais das minhas coisas. Ela disse que meu pai e Tammy foram educados, mas distantes. Alguns dias depois, minha tia voltou sozinha e empacotou todo o meu quarto, porque eu me recusava a voltar para aquela casa. Ela trouxe todas as minhas roupas, livros, posteres, tudo que cabia no carro dela. Alguns móveis e itens maiores tiveram que ser deixados para trás, mas eu não me importava, só queria minhas coisas pessoais. Minha mãe se organizou para tirar uma licença de 2 semanas do hospital, o que era quase impossível durante a Covid, mas de alguma forma ela conseguiu. Ela alugou um apartamento pequeno de 2 quartos perto do trabalho dela para que eu pudesse ficar com ela quando ela voltasse. Não era o ideal,
Ela ainda trabalhava muitas horas, mas era melhor do que ficar com meu pai e Tammy. Nos meses seguintes, meu pai tentou ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Ele mandou algumas mensagens pedindo desculpas, dizendo que sentia minha falta, que Tammy estava melhorando, mas eu simplesmente não conseguia me obrigar a responder. A ferida estava muito recente e as palavras dele continuavam ecoando na minha cabeça. Ninguém odeia uma pessoa sem motivo. Que tipo de pai diz isso? Não falo com meu pai desde então e nunca conheci meu meio-irmão, que tem quase 3 anos. Vi fotos dele nas redes sociais, temos amigos de família em comum, e ele se parece muito comigo quando eu era pequena, o que é estranho de ver. Às vezes, me pergunto o que lhe disseram sobre mim, se é que disseram alguma coisa. Ele sabe que tem uma irmã mais velha? Tammy e meu pai ainda tentam consertar nosso relacionamento, eles mandam cartões de aniversário e Natal, mensagens ocasionais. No ano passado, eles me mandaram um artigo sobre algo chamado depressão pré-natal ou algo assim. Aparentemente, eles descobriram com algum médico que às vezes mulheres grávidas desenvolvem um ódio contra pessoas ou animais de estimação sem motivo. É uma questão hormonal, não sei se isso é verdade ou apenas uma desculpa, mas de qualquer forma, o estrago está feito. Você não pode tratar alguém como lixo por meses e esperar que um artigo da Wikipédia resolva tudo. Estou fazendo 18 anos em 3 semanas e estamos planejando uma pequena festa de aniversário na casa da minha mãe. A namorada do meu primo, Sarah, me perguntou ontem sobre convidar meu pai. Você não acha que está na hora de fazer as pazes? Ela disse. Ele ainda é seu pai. Quando eu disse que absolutamente não, ela perguntou por quê e eu expliquei toda a história. Provavelmente dei mais detalhes do que deveria, mas queria que ela entendesse porque isso não era apenas uma birra adolescente mesquinha. Ela me disse que embora o que eles fizeram estivesse errado, o que eu fiz também foi uma coisa de idiota, porque os fiz se preocupar, estressar e ir à casa de várias pessoas durante uma pandemia. Ela disse que eu coloquei uma mulher grávida que estava tendo problemas de saúde mental em risco com meu show todo e que eu deveria ter lidado com isso de forma mais madura. Você era quase adulta. Ela disse. Você poderia ter ligado para sua mãe ou para um Uber ou algo assim, em vez de desaparecer e fazer uma postagem dramática nas redes sociais. Ela também apontou que eu nunca sequer tentei conhecer meu irmão e que isso não é justo com ele. Agora estou repensando tudo. Talvez eu tenha sido a babaca. Atualização. Oi, pessoal. Sinceramente, pensei que nunca daria uma atualização, mas aqui estou. Isso é tipo um mês depois da minha postagem original e muita coisa aconteceu. Bem, não muita coisa, mas o suficiente. Primeiro, não consigo acreditar em quantas respostas recebi. Sinceramente, esperava talvez alguns comentários, mas isso meio que explodiu. Li todos os comentários e quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos. Isso realmente me ajudou a ganhar uma nova perspectiva sobre toda a situação. E para as pessoas que compartilharam experiências semelhantes, é estranhamente reconfortante saber que não estou sozinha, mesmo que eu não desejasse esse tipo de drama familiar para ninguém. Vou chamar a namorada do meu primo de Sarah e meu primo de Paul, já que é mais fácil do que dizer a namorada do meu primo e é meu primo toda vez. Então, mencionei em um comentário que acabei desconvidando Sarah para minha festa depois do que ela disse. Fiquei muito chateada por ela ter tentado me fazer sentir mal por me proteger em uma situação ruim. Minha mãe concordou que Sarah estava completamente fora da linha e disse que deveríamos ter apenas família na festa de qualquer maneira. Ontem, Paul veio conversar comigo sobre isso. Ele parecia muito desconfortável, mexia constantemente no celular e não conseguia me olhar nos olhos. Ele me disse que Sarah tinha problemas no passado com seus irmãos mais novos. Aparentemente, era muito ruim, tipo, os irmãos dela moravam com a mãe em tempo integral e ela morava com o pai. Eles tiveram uma briga enorme quando Sarah estava no ensino médio. Ele foi vago sobre os detalhes. Resumindo, Sarah foi diagnosticada com transtorno bipolar na faculdade e fez terapia. Ele disse que embora ela tenha pedido desculpas aos irmãos várias vezes, eles ainda não querem ter nada a ver com ela, o que a deixa de coração partido. Paul disse que Sarah lhe contou que, quando eu contei o que aconteceu com Tammy, isso afetou porque ela lembrou de sua situação com seus irmãos. Acho que ela se viu em mim e em Tammy, e nela mesma, não sei. Foi confuso. Não mencionei isso na minha outra postagem porque era realmente irrelevante para o que eu estava perguntando, mas depois da nossa conversa inicial, Sarah me mandou mensagem sobre deixar o ódio de lado, enviou links para sites sobre familiares com problemas de saúde mental, números de terapeutas familiares, até links de subreddits aqui. Foi muita coisa e me senti muito pressionada, como se ela estivesse tentando consertar minha família quando mal nos conhece. Não respondi a nada disso, o que acho que a fez insistir ainda mais. Paul me disse que Sarah queria se encontrar para esclarecer as coisas e pedir desculpas pessoalmente. Fiquei com pena dela depois de ouvir sobre seus irmãos, então concordei. Talvez eu estivesse sendo muito dura. Sarah mandou mensagem cerca de meia hora depois para me buscar,
porque queria me levar de carro para um restaurante novo que tinha acabado de abrir na cidade vizinha como um presente de pré-aniversário para mim. Parecia legal e pensei que talvez eu a tivesse julgado mal, mas algo parecia estranho, então mencionei para minha mãe. Ela achou estranho que Sara quisesse dirigir até um restaurante na cidade vizinha quando havia muitos lugares por perto, e porque ela insistiu em me levar de carro. Eu poderia ter encontrado com ela lá. Acontece que nossas suspeitas estavam certas. Nós sabíamos o que ela estava planejando fazer, mas Tammy, de todas as pessoas, estragou tudo para ela ao ligar para minha mãe para contar sobre os planos de Sara de nos ajudar a fazer as pazes. Aparentemente, Sara tinha mandado mensagem para Tammy sobre isso, o que vou explicar em um minuto. Enquanto tudo isso acontecia, decidi escrever uma carta para meu pai há 2 dias, como muitos de vocês sugeriram. Coloquei tudo lá dentro, como as ações dele me fizeram sentir abandonada e traída. Contei a ele como as ações dele me afetaram até hoje, como ainda sinto às vezes que preciso me tornar invisível na casa de outras pessoas. Eu disse a ele que queria um relacionamento com meu irmão, mas não tinha certeza se algum dia gostaria de ter um com ele. Eu disse para ele me deixar em paz, porque suas tentativas de consertar as coisas só me afastavam ainda mais, e se eu decidisse que queria falar com ele, seria nos meus termos, com minha mãe presente. A carta acabou tendo 5 páginas e vocês estavam certos, me senti melhor por colocar tudo para fora. Chorei enquanto escrevia algumas partes, mas foi como liberar um veneno que estava dentro de mim por anos. Minha mãe entregou a carta naquele dia e disse que meu pai pareceu surpreso, mas a pegou sem dizer muito. Meu pai pediu para se encontrar com minha mãe um dia depois. Eles conversaram por cerca de 1 hora, principalmente sobre mim. Minha mãe disse que ele chorou, o que é algo que só vi ele fazer 2 vezes na vida. Eles conversaram sobre eu possivelmente conhecer meu irmão e meu pai disse que quer me dar um carro, sem compromisso. Aparentemente, Tammy e meu pai também perguntaram se tudo bem me darem dinheiro para eu comprar algo de aniversário para mim. Vocês vão me odiar por isso, mas vou aceitar o carro e $500. Se ele quiser me dar mais, pode, porque material escolar e mudança para um dormitório são caros. Eu sei que pode parecer que estou usando ele por dinheiro, mas honestamente, sinto que é o mínimo que ele pode fazer depois de tudo. Talvez isso me torne mesquinha ou materialista, mas não me importo. Não significa que o perdoei, significa apenas que sou prática. Minha mãe disse que a decisão é minha e ela não me julgará de qualquer forma. Voltando a Sara, ela basicamente entrou em contato com Tammy pelo Facebook. Tammy mandou os prints para minha mãe, contando tudo o que eu disse e pedindo a versão de Tammy, porque Sara não acreditava em mim. Tipo, ela realmente disse para Tammy que eu estava inventando coisas ou exagerando. Quem faz isso? Para o crédito de Tammy, ela disse a verdade e assumiu total responsabilidade. Ela admitiu ter me tratado horrivelmente durante a gravidez, disse que estava tomando medicamentos agora para o que foi diagnosticado como depressão pré-natal com ansiedade e que se arrependia de como as coisas aconteceram. Foi Sara quem continuou tentando fazer parecer que Tammy era vítima, dizendo coisas como: deve ter sido tão difícil para você lidar com uma adolescente grávida durante uma pandemia. Sara contou a Tammy sobre seu próprio passado e disse que tentaria consertar nosso relacionamento porque entendia os 2 lados. Tammy realmente disse a ela que não queria que ela fizesse isso, que não era da conta de Sara e que ela respeitava a minha decisão de manter distância. A última mensagem foi Sara dizendo a Tammy o local e a hora em que estaríamos no restaurante. Ela até disse que me levaria de carro para que eu não pudesse ir embora, mesmo que eu pudesse ter apenas pedido ajuda a uma garçonete ou ligado para minha mãe ou um Uber. Foi tão manipulador e assustador. Minha mãe postou os prints no chat do grupo da família e xingou Sara de vários nomes. Ela disse a ela que, se ela se aproximasse de mim novamente, se arrependeria. Minha mãe não faz ameaças levianamente, ela normalmente é super profissional e composta, então, quando ela fica com raiva, todos sabem que ela está falando sério. Bloqueei Sara e saí do chat do grupo, então não sei o que aconteceu depois, mas Paul veio com minha tia e jurou que não sabia de nada. Ele parecia genuinamente chocado quando viu as mensagens. Ele continuou dizendo que isso não é dela. E que ela estava sob muito estresse ultimamente. Para ser honesta, não sei se acredito nele, porque ele ainda estava tentando defender Sara, o que lhe rendeu uma bronca verbal da minha tia e da minha mãe. Minha tia o chamou de idiota por namorar alguém tão claramente estável e minha mãe disse algo como: a mulher deve ser boa se você está disposto a ignorar esse nível de loucura. Foi constrangedor e Paul saiu bem rápido depois disso. É isso, vou atualizar em alguns meses para contar a vocês como tudo correu com meu irmão. Sinto que devo isso a todos depois que tantas pessoas me ajudaram a dar esse passo. Estou nervosa, mas animada para finalmente conhecê-lo. Honestamente, palavras não podem descrever o quão feliz estou por possivelmente conhecê-lo. Literalmente o melhor presente de aniversário que eu poderia ter ganhado. Muito obrigada pelos conselhos incríveis e pelas pessoas que compartilharam suas próprias experiências. Atualização 2. Oi, pessoal. Como prometido, vou dar a todos uma atualização e está afinal.
Não acredito que já se passaram quase 2 meses desde minha última postagem, mas o tempo voa, eu acho. Quero agradecer a todos que entraram em contato nos comentários e mensagens diretas. O apoio de vocês significou muito durante um período realmente difícil. Resumindo, fiz 18 anos e me diverti muito, conheci meu irmão. Sara tentou entrar em contato comigo novamente de uma forma muito assustadora e conversei com meu pai e Tami. Vou dar detalhes sobre tudo abaixo, é mais fácil dividir tudo. Um dia depois da minha última atualização, minha mãe reservou uma semana de férias para fugir, o que foi muito aleatório e repentino para ela. Ela simplesmente chegou do trabalho e disse: Faça uma mala, vamos para um resort de praia por uma semana. Acho que depois de tudo com Sara e meu pai, ela achou que nós duas precisávamos de uma pausa. Foi ótimo, sentamos à beira da piscina, caminhamos na praia, comemos demais e apenas relaxamos. 3 dias depois da nossa viagem, minha mãe recebeu uma notificação do nosso sistema de segurança residencial de que havia alguém na nossa porta em casa. Ela verificou o aplicativo no celular e era Sara. No início, ela estava normal, pedindo para minha mãe, através da câmera Ring, conversar comigo, então começou a explicar a si mesma e sua situação, que oscilava entre triste e irritada. Ela dizia coisas como: Eu só quero ajudar. E a garota não entende o que está fazendo com a família dela. Mas depois mudava para: Ela está sendo uma pirralha egoísta e alguém precisa fazê-la ver a razão. De repente, ela enlouqueceu, começou a me xingar e me ameaçar enquanto danificava a nossa porta e varanda. Ela gritava que eu estava arruinando famílias e precisava crescer. Ela até quebrou a câmera arrancando-a da parede. Foi extremamente assustador assistir a isso acontecer do nosso quarto de hotel. Minha mãe estava ao telefone com nossos vizinhos, pedindo para eles chamarem a polícia. Não culpo os irmãos de Sara por não quererem ter nada a ver com ela depois de ver esse lado dela. Quem sabe o que ela fez com eles? Paul tinha feito parecer que era apenas uma rivalidade típica entre irmãos que saiu do controle, mas isso era algo completamente diferente. Sara foi presa depois que nossos vizinhos chamaram a polícia. Minha mãe definitivamente está prestando queixa por danos materiais e assédio. Os policiais a encontraram sentada no carro dela na rua da nossa casa quando chegaram. Não sei muito sobre a situação dela agora, mas não vou mentir, tenho olhado muito por cima do ombro desde então. É assustador pensar que alguém pode ficar tão obcecado com minha situação familiar. Para aqueles que estão se perguntando, sim, ela e meu primo terminaram. Ele está, digamos, mais abalado do que eu e muito arrependido por tudo. Ele continua me mandando mensagens pedindo desculpas por não ter visto os sinais, o que é irritante, mas tanto faz. Já disse a ele várias vezes que não é culpa dele e que ele não poderia saber que ela chegaria tão longe, mas ele ainda se sente culpado. Minha tia diz que ele está pensando em mudar de faculdade, pois eles frequentam a mesma, porque tem medo de encontrá-la no campus. Apesar do drama com Sara, meu aniversário foi ótimo, eu me diverti muito. Honestamente, tenho a melhor mãe e família do mundo, eles realmente tornaram meus 18 anos especiais. Fizemos uma pequena festa na casa da minha tia, apenas com a família próxima. Minha mãe e ambos os pares de avós vieram em horários diferentes para evitar drama. Minha tia e meu tio e alguns primos vieram, mas não Paul. Ele ainda estava lidando com as consequências de Sara. Ganhei muitos presentes incríveis e um laptop novo dos meus avós para a faculdade, mas meu presente favorito foi o colar de irmã que meu irmão me deu. É uma corrente de prata simples com um pequeno pingente que diz a irmã. Obviamente, meu pai ou Tami pediram para ele me dar, mas a intenção foi legal. Finalmente posso ser a irmã mais velha dele e é isso que eu queria há tanto tempo. Ele adora a Miss Raquel, uma senhora do YouTube para crianças, eu acho, e a cor verde. Tudo tem que ser verde. Seu copo, seu prato, seus sapatos, é toda a personalidade dele agora. Descobri que ele e o gato do vizinho ficam se encarando pela janela, o que é engraçado, porque eu costumava fazer a mesma coisa quando ficava na casa do meu pai com o gato antigo dela. Temos passado mais tempo juntos desde então e vou vê-lo novamente amanhã. Ele começou a me chamar por um apelido fofo que ele ainda não consegue pronunciar direito e pergunta sobre mim quando não estou lá. Meu pai estava lá na primeira vez que conheci meu irmão. Eu sabia disso antes, porque obviamente, meu irmão é basicamente uma criança pequena e precisa de supervisão. Me disseram que meu pai ficaria na cozinha o tempo todo, o que ele fez na maior parte do tempo. Ele queria nos dar espaço para nos aproximarmos. Eu peguei me espiando e meu irmão algumas vezes ao longo do dia, não de uma forma assustadora, mas como se ele estivesse emocionado ao nos ver juntos. Quando eu estava saindo, meu pai me seguiu até o carro e apenas me abraçou. Ele não disse nada no início, apenas me abraçou por um minuto inteiro, então me disse que sentia minha falta. Eu o abracei de volta e disse que também sentia falta dele. Foi a primeira vez que falei diretamente com ele em 2 anos. Depois disso, ele se desculpou e assumiu a responsabilidade por tudo. Ele não deu desculpas ou tentou culpar a condição de Tami. Ele disse que falhou comigo como pai e que se arrependeria disso pelo resto da vida. Comecei a chorar de raiva e coloquei tudo para fora ali mesmo na entrada da garagem. Eu disse a ele como ele e Tami me fizeram sentir, o que isso fez com minha saúde mental e que eu o amo, mas nunca o perdoarei completamente. Algumas coisas você simplesmente não pode desfazer. Ele me perguntou se poderia tentar compensar e fazer parte da minha vida novamente. Eu disse que podemos tentar, mas não prometo que voltaremos a ter o relacionamento que tínhamos antes. Eu disse a ele que levaria tempo e que ele não deveria esperar muito cedo.
Ele disse que entendeu e respeitaria meus limites. Ele comprou o carro como prometido. É um Honda Civic usado. Os freios são um pouco barulhentos, mas fora isso, funciona muito bem. Ele me deu o título com meu nome, então é realmente meu, sem compromisso. Ele também me deu $1000 de aniversário, em vez dos 500 que discutimos inicialmente, o que foi legal. Estou usando para comprar livros didáticos para a faculdade e algumas coisas para o dormitório. Minha mãe diz que está orgulhosa de mim por estar disposta a tentar com meu pai, mas também deixou claro que posso desistir a qualquer momento, se for demais. Ela tem sido muito solidária e não tentou me influenciar de nenhuma forma, o que eu aprecio. Quando contei ao meu pai que fui aceita na universidade estadual, a cerca de 3 horas de distância, ele pareceu um pouco triste por eu estar me mudando, mas disse que estava orgulhoso de mim. Ele se ofereceu para ajudar na mudança e na compra de materiais. Eu disse que pensaria sobre isso. Uma parte de mim quer mantê-lo à distância, mas outra parte reconhece que ele está tentando se redimir da maneira que pode. Agora, Tammy, vocês vão ficar chocados, mas fui eu quem entrou em contato com ela depois de conhecer meu irmão e ver como ele é bem ajustado e feliz. Percebi que ela deve estar fazendo algo certo como mãe. Pedi para minha mãe ligar para ela e basicamente dizer: A Op está comigo, ela quer falar com você. Tammy ficou obviamente chocada, mas concordou em conversar. Quando ela atendeu o telefone, houve um silêncio constrangedor por uns 10 segundos, onde nenhuma de nós sabia o que dizer. Finalmente, quebrei o gelo e disse a ela que depois de tudo que ela me fez passar e de quanta dor ela me causou, nunca teríamos um relacionamento real novamente. O dano era muito profundo e algumas coisas não podem ser consertadas com desculpas, mas estou disposta, apenas por causa do meu irmão, não por ela ou por mim, a ser civilizada. Quero que possamos comparecer aos eventos do meu irmão sem drama. Tammy começou a se desculpar imediatamente, dizendo que não é mais assim, que procurou ajuda para sua depressão e ansiedade pré-natal. Ela está tomando medicamentos e fazendo terapia desde que meu irmão nasceu. Eu disse que fico feliz que ela esteja melhorando e eu realmente fico. Nenhuma criança deveria ter que viver com um pai que está mentalmente doente e não tratado. Conversamos sobre a situação de Sarah e ela pareceu genuinamente preocupada. Ela disse que Sarah contatou do nada e ela teve um mau pressentimento sobre isso imediatamente. Ela se desculpou por como me tratou durante a gravidez e disse que não há um dia que passe sem que ela se arrependa. Conversamos sobre meu irmão por alguns minutos. A ligação toda durou uns 20 minutos. Não falei com ela desde então, mas isso foi há apenas 5 dias. Não tenho pressa de ter outra conversa. Meu pai me disse mais tarde que Tammy chorou depois da nossa ligação, não porque estava chateada, mas porque estava aliviada por podermos ser pelo menos civilizadas. Aparentemente, ela tinha certeza de que eu a odiaria para sempre, o que, quero dizer, eu meio que odeio, mas o ódio é exaustivo de manter. É isso, minha última atualização. Sei o que as pessoas estão pensando sobre meu pai, não o perdoei e ele terá que trabalhar muito para recuperar qualquer semelhança do relacionamento que perdemos, mas me sinto melhor por ele estar de volta à minha vida de alguma forma, e acredito que ambos se arrependem do que aconteceu. Mas não se enganem, se eu receber qualquer merda ou achar que meu irmão não está sendo tratado bem, vou tornar a vida deles um inferno. Eu disse isso diretamente ao meu pai e ele entende. Confiança é conquistada, não dada, e eles têm um longo caminho a percorrer antes que eu confie em qualquer um deles novamente. Muito obrigada, Reddit, pelos conselhos e apoio incríveis. Estou rezando para nunca mais ter que fazer uma postagem aqui. Se eu fizer, provavelmente será sobre drama de colega de quarto louco ou algo normal assim, não trauma familiar. Dedos cruzados. Editar, obrigado por todas as palavras gentis. Para as pessoas que perguntam se estou fazendo terapia, sim, comecei há cerca de 1 ano e tem sido muito útil. E para a pessoa que perguntou se estou pegando o carro e o dinheiro porque sou gananciosa, não, estou pegando porque a faculdade é cara e preciso de transporte. Ele ofereceu porque deveria estar ajudando com minha educação e necessidades básicas como meu pai. Não estou pedindo uma BMW nova e uma viagem para a Europa. Editar 2. Para aqueles que pedem provas de que Sarah quebrou nossa porta, por que eu inventaria isso? E não vou postar fotos da minha casa no Reddit. Use sua imaginação. Editar 3. Parem de me mandar mensagens pedindo minhas redes sociais. Não vou me expor para provar nada estranhos na internet. E para a pessoa que disse que eu deveria perdoar e esquecer, tente ser tratada como uma doença na sua própria casa por meses e veja como você esquece rápido. Alguns de vocês nunca experimentaram trauma familiar e isso fica evidente.